Você está acompanhando a escalada de conflitos entre Israel e a Palestina, mas não está entendendo como isto chegou neste ponto? Neste vídeo, eu vou te contar todo o contexto do que está acontecendo nos últimos dias. Vem comigo! O conflito entre Israel e Palestina é um tema complexo e de grande importância histórica. Essa disputa tem causado tensões políticas, religiosas e humanitárias na região do Oriente Médio. As raízes desse conflito remontam a décadas e envolvem questões territoriais, religiosas e culturais. Vamos entender um pouco sobre cada agente, começando por Israel. Israel é um país localizado no Oriente Médio, fazendo fronteira com o Líbano ao norte, Síria ao nordeste, Jordânia ao leste e Egito ao sudoeste. Está situada na costa leste do Mar Mediterrâneo. Israel foi estabelecido como um estado moderno em 1948, após o fim do domínio britânico na Palestina. O estabelecimento de Israel foi resultado do movimento sionista, que buscava criar um lar nacional para o povo judeu. O movimento sionista ganhou força no século XIX, à medida que os judeus buscavam escapar da perseguição e estabelecer um Estado soberano. A Palestina é uma região histórica localizada no Oriente Médio que abrange territórios como a Cisjordânia, a faixa de Gaza e partes de Israel. Os palestinos são um grupo étnico-cultural diverso, composto por muçulmanos, cristãos e outros. A questão da Palestina envolve a busca por um Estado independente e a autodeterminação do povo palestino. A história da Palestina vem de milhares de anos, com evidências de assentamentos humanos desde a antiguidade. Ao longo dos séculos, a região foi governada por diferentes impérios e povos, incluindo os romanos, bizantinos, árabes e otomanos. Após a Primeira Guerra Mundial, a região da Palestina ficou sob o controle do Império Britânico e recebeu um mandato da Liga das Nações para administrar o território. Durante este período, o movimento sionista ganhou força defendendo o estabelecimento de um Estado judeu na Palestina. No entanto, a criação do Estado de Israel em 1948 gerou tensões e conflitos com a população palestina que já vivia na região. Desde então, o conflito entre Israel e Palestina tem sido marcado por disputas territoriais, violência, atos de terrorismo e guerras. O Hamas é um grupo político e militar palestino que foi fundado em 1987. Ele é considerado uma organização islâmica com uma ala militar. O Hamas tem como objetivo principal a libertação da Palestina e a criação de um Estado palestino independente. Alguns veem o Hamas como um movimento de resistência contra a ocupação israelense, enquanto outros o classificam como uma organização terrorista. O grupo tem sido responsável por ataques contra Israel e tem uma presença muito grande na faixa de Gaza. A faixa de Gaza é um território costeiro estreito localizado no leste do Mediterrâneo. Tem aproximadamente 41 quilômetros de comprimento e de 6 a 12 quilômetros de largura. A região faz fronteira com Israel a leste e ao norte e com o Egito ao sul. A população da faixa de Gaza é predominantemente palestina e estima-se que cerca de 2,3 milhões de pessoas vivem na região. A região tem sido palco de conflitos e tensões políticas diariamente. Foi ocupada por Israel até 2005, quando Israel retirou seus assentamentos e a presença militar da área. Desde então, o território é governado pelo Hamas. A partir daí, o local tem sido um ponto focal do conflito israelense-palestino, com escaladas periódicas de violência e confrontos militares entre Israel e grupos armados palestinos. Causas do conflito Israel-Palestina. A questão central do conflito
é a disputa pelo território. Ambos, israelenses e palestinos, reivindicam a mesma área geográfica na região historicamente conhecida como Palestina, que inclui Israel, Cisjordânia e Gaza. Os palestinos buscam um Estado independente na Cisjordânia e Gaza, com Jerusalém Oriental como sua capital, enquanto Israel deseja manter a segurança e a soberania sobre a chamada Terra Santa. A história do conflito tem origem no final do século XIX, quando o movimento sionista surgiu com o objetivo de estabelecer um Estado judeu na Palestina, que então fazia parte do Império Otomano. A imigração judaica cresceu sob o mandato britânico na Palestina após a Primeira Guerra Mundial, o que gerou tensões com a população árabe local. Desde 1948, houve vários conflitos, incluindo a Guerra dos 6 Dias em 1967 e a Guerra do Yom Kippur em 1973. Esses conflitos resultaram em mudanças nas fronteiras e controles territoriais. Nos últimos dias, a escalada de tensão e conflitos na região se intensificou. O Hamas não aceita a existência de Israel como nação e busca reivindicar a região israelense para o povo palestino. Os palestinos, por outro lado, solicitam o cessar da expansão de assentamentos em seu território e o levantamento do bloqueio imposto por Israel à faixa de Gaza. Em contrapartida, Israel requer o reconhecimento de sua soberania como um Estado judeu. Bom, este foi um condensado para que você possa entender todos os aspectos que envolvem os conflitos na região de Gaza. Aqui estão aparecendo mais 2 outros vídeos sobre assuntos que você pode se interessar. E não esqueça, se inscreva no canal para receber novos conteúdos.